Então, hoje não existe, no nosso meio, né, como se fazer uma ciência de maneira isolada. Hoje, a ciência, basicamente, ela trata de diversas áreas. E aí a gente começa a estar falando de interdisciplinaridade em pesquisa, falando em ciência. Primeira pergunta que eu faço a vocês é se vocês sabem me dizer o que seria ciência. Porque nós estamos aqui fazendo ciência. Então, o que é ciência? Ela é um conjunto organizado de conhecimentos disponíveis pela humanidade. Então, é tudo aquilo que nós conhecemos, né, de conceitos que foram, né, discutidos ao longo desse desenvolvimento humano, né? Então, a ciência hoje, ela nada mais é do que o maior patrimônio da humanidade. Ela é obtida ao longo do quê? Da nossa evolução, certo? Uma trabalhosa conquista através de constantes aperfeiçoamentos do pensamento. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui é ciência. Olha o que nós estamos fazendo, aperfeiçoando a comunicação. Quem foi que imaginou até janeiro, até fevereiro, se era possível nós estarmos aqui numa sala hoje com 94 pessoas virtualmente trabalhando dentro da nossa universidade? Era algo praticamente impensado, né? Com o que nós tínhamos de conhecimento até aquele dia fatídico ali, 9 de março, que foi o dia que começou a sair os decretos de isolamento. Aí o que aconteceu? Nós somos atrás de quê? Dos conhecimentos, atrás do que estava disponível para que a gente pudesse o quê? Evoluir. Evoluindo como? Olha, nós não podemos ficar parados. Então, eu tenho que fazer com que esse conhecimento, essa transformação, ela chegue a todos nós. E aí nós estamos aqui hoje, dentro de uma sala virtual, fazendo, né, uma transmissão, uma conversa com 93 alunos aí das mais diversas áreas, né, do conhecimento. Então, veja que o que nós estamos passando hoje vai servir para quê? Para que a gente possa estar aperfeiçoando os nossos conhecimentos e cada vez melhorando essa maneira, né, de se fazer ciência. Então, a ciência, ela não surgiu, ela surgiu como uma etapa natural da evolução humana, que é marcada pela capacidade de produzir e transmitir o conhecimento. Então, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, eu tive que adquirir esse conhecimento. Eu adquiri de quem? Colegas que foram fazendo apresentações, mostrando, apresentando uma sala virtual, apresentando uma maneira de estar fazendo essa transmissão de forma virtual. Então, a gente trabalha dentro da ciência como uma forma de evolução. E hoje, eu prefiro muito mais estar transmitindo o conhecimento que eu tenho através dessa sala do que estar me expondo me expondo a essa pandemia. Então, por que a ciência se desenvolveu? Ora, a ciência ela se desenvolveu pela necessidade. Então, por que nós estamos hoje aqui dentro de uma sala de transmissão, né, fazendo essa conversa virtual? Porque nós tivemos o quê? A necessidade, certo? Foi as necessidades que fizeram com que ocorresse esse desenvolvimento. Da mesma forma com a ciência. Ela vem se desenvolvendo por causa de quê? Por causa das necessidades que a espécie humana, né, passou desde os seus tempos primitivos. Imagine lá os nossos homens primitivos. Eles viviam sob ameaças de quem? Das forças da natureza. Tempestades, raios, trovões, animais ferozes, guerras, forças sobrenaturais. E aí essa espécie humana, ela precisou o quê? Se aprimorar,
ela precisou estar fazendo construções, para estar se protegendo dos animais, para estar se protegendo das tempestades. Era uma época que você tinha muito efeito das forças naturais, e aí os seres humanos, eles passaram, né, a deter alguns conhecimentos, como o de cultivo de alimentos, para que eles não precisassem migrar tanto tempo, não precisassem migrar para outras regiões. Então, as necessidades humanas, né, foram que fizeram com que os seres humanos desenvolvessem essa ciência. E outra, cada vez mais a ciência se desenvolve de maneira mais rápida. Só para você ter uma ideia, muitas vezes a gente tem uma ideia de que as tecnologias vão fazer com que a gente diminua os conhecimentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente ficaria mais acomodado. Concordo, Paulo, né? Que a própria espécie humana ela vive sob a ameaça de si própria. Também concordo com você, né? Por quê? Porque nós estamos no topo da cadeia. Então, como animais, nós vamos brigar, né? E nós vamos lutar para que sempre é aquela história, os mais fortes vão sobreviver. Então, a gente precisa, né, estar atento a esse próprio evolução aí da espécie humana. Então, a gente pensou que com a chegada da tecnologia pudesse ter uma diminuição dos conhecimentos. Por quê? A ideia de que você estaria mais acomodado. Mas não é o que está acontecendo. Hoje, né, a gente tem, né, uma perspectiva de que nos nossos últimos 30 anos, o que nós descobrimos foi muito maior do que os conhecimentos acumulados em 2000 anos. Então, veja, o que nós aprendemos em 2000 anos, nos últimos 30 anos, nós acumulamos as mesmas descobertas. E sabe-se que a cada 8 anos, né, a cada 8 anos, a gente dobra esse conhecimento. E isso daí vai, muitas vezes, com a história. Veja aí, né, essa semana saiu um vídeo, né, comemorativos aos 34 anos da UESP. Né? E o que era a UESP? O que era antigamente? Você chegava na sala de aula, né, você tinha a maioria dos seus professores, era especialista, raros eram os professores mestres, raríssimos eram os professores doutores, né? Tanto é que os doutores eram conhecidos como os cátedras. Hoje, você tem praticamente todos os seus professores, eles são doutores. Por exemplo, eu dou aula para enfermagem, no bloco que eu dou aula da enfermagem, são 7 disciplinas, das 7, 5 são doutores. Então, veja aqui, olha o avanço do conhecimento. Na época que eu fiz o meu curso, praticamente você contava nos dedos os professores doutores. Hoje não. Hoje nós temos uma universidade povoada de doutores, né, trabalhando para que se produza mais conhecimento. Por isso que, com o passar dos anos, a ideia é que o conhecimento ele vá se multiplicando aí em progressão geométrica. Então, veja algumas substituições que muitas vezes, né, passaram por desapercebidos, né, por alguns de nós. Acho que alguns de vocês só viram máquina de escrever na televisão ou máquina de escrever no museu. Né? Vocês já são do tempo, né, dos computadores. Cinema está sendo transformado, está sendo convertido em vídeos. Quanto aqui de vocês frequentam as salas de cinema? Todo mundo espera sair numa plataforma, né? Espera sair numa plataforma e dentro dessas plataformas a gente assiste, né, as produções científicas no aconchego das nossas casas.
né? Paulo está dizendo aqui que ainda fez curso de datilografia. Também fiz, Paulo, ainda peguei o curso de datilografia, né? Lógico, olha, o pendrive vai desaparecer, né, Mardônio? Por quê? Porque hoje a nossa forma de armazenamento não é mais no pendrive, é lá dentro é lá dentro das nuvens. Hoje tudo vai para as nuvens, né? O pessoal do NUPI está colocando, precisam trabalhar de forma limpa e interdisciplinar. Eu também acho, certo? Para que não haja sobreposição de projetos. É porque muitas vezes existe, quando a gente chegar nesse tema, né, muitas vezes a gente pode apresentar essas discussões, é que muitas vezes, quando a gente chega, a gente prefere, a gente ainda tem aquela visão de estar trabalhando de forma isolada. E aí eu vou mostrar para vocês que, principalmente na nossa área, que é essa troca de experiência que eu quero mostrar para vocês, não tem mais condição de trabalhar de forma isolada. Aí fica professores competindo com outros professores, podendo os dois estarem se unindo e trabalhando de forma junto, cada um com os seus conhecimentos. Miguel, mas já temos pendrive de 2 TB. Miguel tem um pendrive de 2 TB, mas nós temos nuvens aí ilimitadas, onde você pode estar jogando uma quantidade enorme de arquivos para nuvens. Esses pendrives de 2 TB, logo, logo vão ser consumidos, né, por essa nuvem. Correio, fax, telefone, tudo isso vai ser transformado em quê? Em internet. Tudo isso foi absorvido pela internet. Só para você ter uma ideia, hoje raramente você só recebe telefonema das operadoras de telemarketing. Se não for, ou você recebe uma mensagem, que é um fax, que antigamente era feita por fax, né? Ou você recebe um texto, que era uma carta que vinha pelos correios, via, né, os seus e-mails, mas hoje todo mundo já usa a internet até para se comunicar. Então, nós usamos, né, a internet como meio de comunicação. Pouco antes da gente estar aqui, começar a nossa aula, eu recebi uma ligação do professor, mas recebi pela internet, recebi pelo WhatsApp, o professor ligando para mim, para a gente estar trocando uma ideia. Super 8, cinema, fita VHS, né? Poucos aí conheceram o que era uma fita VHS. DVD, isso aí já acabou. Praticamente ninguém mais tem em casa nesses aparelhos que reproduziam em uma melhor qualidade. Depois do DVD veio Blu-ray, que não emplacou, né? Praticamente já acabou, porque as plataformas de audiovisuais, elas já trazem uma tecnologia muito grande, que é uma tecnologia aí de 3, 4K. Então, pessoal, a educação superior, ela trabalha em 3 objetivos básicos que visam a formação. Então, quando você entra como aluno, a universidade, ela vai trabalhar esses 3 perfis em vocês. O perfil profissional, aonde ao longo do seu curso você vai ter que desenvolver habilidades e competências técnicas. Vai ter que desenvolver também o quê? O seu lado cientista, né? O seu lado cientista. O Miguel colocou aqui que o futuro já em parte presente, né, das inteligências artificiais, quase chegando ao computador quântico. Também concordo com você. Hoje mesmo, numa entrevista, né, estava sentado aqui durante o jornal, o cara informando, você vai ligar, quem vai atender uma máquina e é ela que vai lhe responder. Isso aí nada mais é do que inteligência artificial, Miguel. Então, eu acredito muito na inteligência artificial,
aí nos programas para estar desenvolvendo, certo? Inclusive, já aviso para vocês que esse ano o tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia é inteligência artificial. Então, voltando aqui. Então, um dos objetivos, né, da educação superior é trabalhar o seu lado cientista, aonde nós, como cientistas, teremos que aprimorar em vocês, né, toda aquela questão de disciplina, né, mostrar para vocês que todo o desenvolvimento de um projeto ele está amparado em metodologias consolidadas e com isso você consegue produzir, né, conhecimento. Ontem mesmo, se vocês prestaram atenção no jornal, foi anunciado que em 2 semanas a Rússia vai né, ela simplesmente ela vai, né, lançar uma vacina em 2 semanas. E a comunidade ficou toda em alerta. Por quê? Porque todo mundo quer ver o quê? Se eu produzir esse conhecimento, então esse conhecimento tem que ser amparado em metodologias. Então, eu preciso, né? Eu preciso, todo mundo, a comunidade científica está esperando o quê? Que eles lancem qual foi a metodologia que eles utilizaram para produzir essa vacina, certo? Cidadãos. Então, a nossa função dentro da universidade é tornar vocês cidadãos, estimulando o quê? A consciência. Você está aqui é para aprender a pensar. Você está aqui é para você aprender a questionar. Você está aqui na universidade é para que a gente possa estar transmitindo e ensinando a ir buscar. Então, é isso que é a universidade. A universidade tem que formar pensadores, né? Formar cidadãos que estão lá com as suas, né, com estímulo à consciência no sentido de sua existência histórica, pessoal e social. Ou seja, qual é o seu papel dentro da sociedade, certo? O pessoal aqui colocaram que o reflexo desta falta de interdisciplinar é a palestra de hoje, né? Que estou com conhecimento pelo Instagram da UESC. Mas a questão, aí o pessoal do NUPIT, né, é que essa palestra, ela foi, né, idealizada por um projeto de extensão da física, que é chamado PET Física, né? Então, por isso que fica se tomando conhecimento por, né, as redes sociais. E aí é o papel das redes sociais da instituição. O Miguel colocou, moral e ético também. Exato. Então, a gente está fazendo você um termo de um cidadão completo. Você tem que ser um pensador. Você tem que ter a consciência ética e moral. E aí, esses conceitos, eles são transmitidos ao longo do seu curso, certo? Portanto, a universidade, ela desenvolve todas as ações em um tripé. O ensino é o que você recebe lá dentro da instituição, que hoje é aqui, né? Na forma de transmissão do conhecimento. A pesquisa, né? Que é você estar produzindo conhecimento. E a extensão é você estar transmitindo o conhecimento que você aprendeu. Então, hoje, quanto universidade, ela tem que trabalhar no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Agora, se você tem um pouco, né, abrir um pouco a mente, você vai ver que a pesquisa é o ponto de sustentação dos demais. Sabe por quê? Quando o professor passa um conteúdo lá na sala, da sua sala, o que ele faz para vocês? Olha, vocês precisam ir buscar na literatura. No momento que você vai buscar na literatura, você está fazendo uma pesquisa. Por isso que a gente coloca que a pesquisa é o ponto de sustentação para o ensino e a extensão.
Ah, professor, eu quero fazer extensão. Eu nunca vi, e aí muitas vezes, como vocês viram, eu faço parte da Pró-Reitoria de Pesquisa, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente está ali muito próximo. Eu nunca consegui visualizar extensão sem pesquisa. Primeiro porque a extensão, você vai fazer o quê? Você vai transmitir o conhecimento que você aprendeu. Esse conhecimento veio da onde? Veio do ensino e da pesquisa. Esse conhecimento veio basicamente da pesquisa, porque você está produzindo conhecimento, certo? E aí, a produção de conhecimento no curso superior, ele é um processo e não um produto. Então, nós não conseguimos, de hipótese alguma, chegar e lhe entregar aqui, tome, esse é o conhecimento. Não. O conhecimento, né, é um processo. Você vai, a cada dia, você vai agregando conceitos e vai aumentando o seu conhecimento, certo? Por isso que é muito importante aqueles alunos, e aí a gente brinca quando os alunos estão lá na sua formatura, e eles colocam as fotos de quando entraram na instituição, né? Aquelas pessoas acanhadas, né? Muda, né? Eu sempre brinco com meus alunos, façam fotografia, vejam a evolução de vocês. A evolução, ela é um processo. E é um processo por quê? Porque à medida que vocês vão caminhando no curso, vocês vão adquirindo conhecimento. E, à medida que vocês vão se desenvolvendo no curso, até a fisionomia e a postura de vocês mudam, certo? E esse conhecimento, ele nasce da construção de um objeto e não da representação. Por isso que todos os cursos de vocês, eles têm um objetivo, certo? Eles têm um objetivo. Vocês não estão ali para representar a química, não. Lá tem um objetivo, certo? E esse objetivo, ele é trabalhado ao longo dos cursos. Importa o sentido do objeto, que resulta de um processo de constituição e reconstituição, a partir de nossas experiências internas e externas. Então, veja aqui, no momento que nós estamos falando, quantas experiências não já apareceu aqui no chat. Colega dizendo, ó, eu já fiz curso, né, de datilografia, ó, professor, tem moral e ética, né? O Miguel colocou, mas o conhecimento, além de processo, seria acumulativo? Sim, Miguel, o conhecimento, ele é um processo, né, que vai ao longo dos anos e ele não é um produto, certo? Mas esse conhecimento, ele é acumulativo. A cada caminhada, a cada passo que você dá, você vai acumulando conhecimento, certo? Ele vai acumulando conhecimento. Então, a atividade de pesquisa, ela torna-se fundamental. E hoje, pessoal, não tem como não se fazer pesquisa sem interdisciplinaridade. Me desculpem, né? O pessoal aí do NoPitch já está falando, a gente vem discutindo, né? A interdisciplinaridade, ela é importantíssima, né? Na produção, na formação e principalmente, né, nesse processo de conhecimento. Vejam quantos professores, né, de áreas diferentes vocês têm no curso de vocês. Veja, por quê? Quanto mais professores de área diferente eu tenho no meu curso, mais conhecimento a gente vai passar a ter. E um conhecimento oriundo de outras áreas, né? Então, não fica muito restrito, fica um conhecimento bem aberto. E é isso, né, que eu sempre discuto quando eu participo das reuniões. É isso que eu sempre discuto quando eu passo nos colegiados, né? Falando que
nós precisamos de interdisciplinaridade, né? Nós precisamos estar unindo, né, duas áreas, três áreas, quatro áreas diferentes, né, para estar construindo um conhecimento. Porque aí eu tenho um conhecimento, né, alicerçado, eu tenho uma boa base dentro daquele conhecimento. Veja, se você tem conhecimento vindo só de uma área, é como se você tivesse somente um pilar de sustentação. Mas se esse conhecimento veio de duas, três, quatro áreas, veja quantos pilares você vai colocando ao redor desse conhecimento. Então você passa a ter uma sustentabilidade aí maior. Então, a interdisciplinaridade hoje é a nova forma de produção de conhecimento. Hoje não tem como. Quantas vezes, né? E aí vocês estão aí com o professor de vocês, orientadores, eu olhei ali o cartaz das outras apresentações, né? Praticamente ali eu já fiz trabalhos com todos aqueles professores que vocês tiveram, né? Palestras, né? Teve o Anderson, teve o Geraldo, tem o Gustavo, né? Por quê? Porque eu defendo veementemente de que não tem como você não ter conhecimento, né? Não existe como produzir esse conhecimento de maneira isolada, né? Então eu preciso, né? A interdisciplinaridade possibilita profissionais mais dinâmicos. Mas isso eu vou mostrar para você, Janaína, que é hoje um perfil, né, do que se quer do profissional. O perfil do profissional que nós queremos hoje é um profissional mais dinâmico, certo? Com vários, né, conhecimentos. E é isso que nós temos que trabalhar dentro da nossa instituição. Por quê? Implica trocas teóricas e metodológicas. Nós estamos lá, muitas vezes eu chego com o Gustavo chega, maior, eu estou trabalhando com a nanopartícula, e aí eu quero, né, colocar essa nanopartícula para produzir osso. Então a gente, olha, Gustavo, a química lá diz que se tu botar uma hidroxiapatita aí, tu vai fazer com que facilite esse crescimento ósseo. Depois tu botar, tu me dá, porque eu trabalho com a parte biológica de crescimento ósseo, e coloco lá e vejo se a gente tem crescimento ósseo ou não. Então, você tem, né, agrega muito mais, né, conhecimentos, certo? Gera novos conceitos e novas metodologias, né? Graus crescentes de intersubjetividade, você vai passar a ter, né, vários questionamentos. Por quê? Por que que não deu certo? Por que que deu certo? Você vai ter que explicar a maioria dos fenômenos que está acontecendo. Vou até antecipar para vocês. Eu e o Gustavo, nós estávamos trabalhando aí com o pessoal da química, né? Que estava trabalhando com a substância química, que é a norbixina, certo? E eles disseram que essa norbixina era antioxidante. Aí o pessoal pegaram e fizeram uma membrana. Eu vou mostrar essa membrana para vocês mais à frente. E disseram que essa membrana servia para a reparação óssea. Aí eu, tudo bem. Então, se vocês estão dizendo que serve para reparação óssea, me dê ela aqui. Mas aí veio o pessoal da fisioterapia e disse assim, mas para a gente poder acelerar o crescimento, nós vamos colocar um LED ou vamos colocar um laser. Olha quanto. Foi química, foi a física, foi a biologia, chegou o pessoal das terapias, né? E colocamos lá um laser. O que que aconteceu? Praticamente não deu em nada. O laser fez, né, com que a gente tivesse o aparecimento de uma substância, né, de um radical livre, foi ter mais inflamação. Aí depois nós tivemos que fazer o quê? Explicar por que que aconteceu. Miguel, mas hoje, né, existe uma discussão
muito grande, né, para que se trabalhe a interdisciplinaridade. Muitas vezes, qual é o problema? O problema está, e aí a gente pode lá no final estar discutindo isso daí que você colocou, né? O problema está muitas vezes naqueles professores que não tiveram uma formação interdisciplinar. Eles têm uma dificuldade muito grande de trabalhar com outros professores, de trabalhar o conhecimento de outras maneiras. Mas, Miguel, se anote aí que a gente lá no final discute, certo? Concordo, Sérgio. É justamente isso que eu estou falando. É a falta de conhecimento interdisciplinar é básico. Pessoal, olha, eu passei, a gente está na física, eu já disse isso para o Gustavo. Eu passei a admirar a física. Passei a admirar a física. Por quê? Porque eu tive uma física diferente. Mas, infelizmente, para mim ter essa física diferente, eu tive que fazer um mestrado e um doutorado, que foi na área de engenharia biomédica. Um foi de engenharia, o outro engenharia biomédica. E lá eu vi uma física bem mais aplicada, bem mais gostosa de se trabalhar. Graças a Deus, eu trouxe para cá, para a instituição, para a UESP, quando eu cheguei, e passei a trabalhar essa física dentro dos alunos na minha disciplina de biofísica. Uma vez eu estava dando aula, a aluna chegou e virou para mim, era uma aluna de enfermagem, professor, eu não sei para que a gente tem essa disciplina de biofísica. O enfermeiro não precisa de biofísica. Eu disse, não, então tá certo. Aí eu tenho uma colega minha, que ela é enfermeira, dessas mais antigas, ela trabalha com a disciplina de introdução à enfermagem. Professor, eu estou indo mostrar os hospitais e a comunidade, para mostrar para onde é a área de trabalho do enfermeiro. Eu disse, ô, professora, deixa eu ir com a senhora, porque os nossos alunos são os mesmos, e aí lá eu posso tentar elucidar algumas coisas para ele. Aí eu fui para campo com esses alunos. Quando eu cheguei numa horta, Ao chegar na horta, né, a professora chegou e mostrou, disse, olha, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos, né, o pessoal tudo de chapéu, camisa manga comprida, né, usando protetor solar, se protegendo com sombrinha. Aí eu virei para os alunos, disse, professora, pois para aí, bora dar uma conversa aqui, só quente, no meio da horta. Por que a senhora orientou a esse pessoal estar com esse tipo de vestuário? Eu disse, não, mãe, é por conta da irradiação solar. Eu disse, e enfermeiro precisa saber de radiação solar? Eu disse, oxe, mãe, precisa. Tá aqui, radiação solar pode provocar câncer. Eu disse, tá vendo, pessoal, por que a enfermagem precisa, né, de conhecimentos físicos? Radiação ultravioleta e infravermelho provoca queimadura, provoca câncer. Então, nós precisamos ter conhecimento. Então, o enfermeiro, ele precisa ter esse tipo de conhecimento para que ele possa trabalhar na comunidade. Mas vamos para o hospital. Chegamos lá no hospital, ela foi apresentar a sala de vacina. Eu disse, professor, e a sala está fria? Disse, né? A sala de vacina ela precisa ter uma temperatura tal, umidade tal, porque aqui tem as doses, cada ampola eu só posso tirar porque tem um volume e tal. Aí eu comecei a perguntar, pô, pessoal, temperatura, umidade, volume, isso não é física? Né? Então, mostra que os conhecimentos, eles são interdisciplinar, mas como o colega falou mesmo, infelizmente, tem uma falta de muito grande de trocas. Com ela, eu conseguia fazer, todo ano eu fazia esse movimento com os nossos alunos, certo? Então, a interdisciplinaridade nada mais é do que a convergência, né, de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou novas disciplinas. Então, veja, pessoal, nós precisamos convergir. É isso que acontece hoje, né? Por isso que o Gustavo, na hora que apresentou, disse, olha,
Professor Maia, o que o professor Maia está fazendo? Médico veterinário, com mestrado e doutorado em engenharia biomédica, está fazendo lá no mestrado de química. Estou trabalhando com química de produtos naturais, certo? Aí, eles pegam, né? Eu pego o produto químico, né? Desenvolvo uma aplicação e vou trabalhar onde? Vou trabalhar no processo de reprodução, que é o que a gente pega e tem aí que vocês viram que o Gustavo falou. O Sérgio disse assim, muitos alunos perguntam por que estudar isso ou aquilo, alegando que não irão usar no dia a dia. Mas eles nem sabem que todos os conhecimentos passados são usados em tecnologias, né, mais antigas até as mais atuais. Concordo com você, mas cabe a você, se você tiver essa visão, Sérgio, interdisciplinar, você vai conseguir mostrar para eles aonde é que eles vão aplicar esses estudos. Sabe o que eu fiz com meus alunos? Eu perguntei para eles e disse assim, pessoal, vocês da enfermagem, vocês trabalham com a evolução do paciente. O que vocês olham na evolução do paciente? Temperatura, pressão. Eu disse, olha, temperatura, pressão, tudo isso aí é conhecimento físico, né? Então, você precisa ter essa visão, né, interdisciplinar para que você consiga estar motivando os seus alunos. Com isso, eu consegui motivar eles. E sabe o que é que eu faço com eles? Eu trabalho ensino baseado em pesquisa, que é uma técnica metodológica, né, ativa, aonde eu faço com que eles desenvolvam um trabalho dentro da minha disciplina. Eu simplesmente coloco assim, eu divido meus alunos em 4 grupos, que a sala são 20 alunos, divido em 4 grupos de 5. Cada grupo, ele vai escolher uma área de atuação. E aí, eu coloco o tema. Vocês vão fazer um artigo aonde vocês vão, né, enumerar os aspectos biofísicos envolvidos na cada área que eles escolheram. Então, eu deixo eles escolher. Mas, eu quero na atenção básica. Eu quero na UTI. Eu quero na reparação de feridas. Então, eles escolhem, e isso daí, eles vão trabalhando ao longo do semestre, e eu vou mostrando para ele, né, aonde está a aplicabilidade da minha disciplina na vida profissional deles. Agora, lógico, a gente vem de um ensino extremamente interdisciplinar. Eu vim da áreas biológicas, eu vim da área da saúde, veterinária, área da saúde, a área biológica, né? Eu fui para a área das exatas, né? Eu fui para o mestrado de bioengenharia, de engenharia biomédica, e aí fui acumulando, né, conhecimentos interdisciplinares. Então, está aí... Cadê a colega que colocou aqui? Que a interdisciplinaridade possibilita, né, profissionais mais dinâmicos. Está aí, Janaílda, ó, um novo perfil do profissional, certo? O novo perfil de profissional é aquele profissional que, com perfil distinto dos existentes, com formações básicas e integradora, certo? Então, ou seja, eu preciso de um profissional que trabalhe, né, interdisciplinaridade, que ele tenha os conhecimentos, ele tenha esse conhecimento, mas que esse conhecimento ele venha de várias áreas de formação. Então, eu preciso, né, esse é o perfil do novo profissional. E aí, pessoal, eu vou apresentar para vocês um local onde se trabalha a interdisciplinaridade, aqui dentro da UESP. Muitos de vocês nem conhecem, né? Que é o Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia e Biodiversidade da Universidade Estadual do Piauí. Ele fica localizado não dentro do campus do Pirajá, ele fica localizado na Rua Lucídio Freitas, número 2791, lá no bairro Por Enquanto. Fica próximo, sabe de onde?
do Shopping Rio Puti, certo? Nesse local se trabalha muita interdisciplinaridade e, basicamente, integrado com quem? Com as mais diversas universidades, né? Com de vários locais. Então, nesse núcleo, a gente tem parceria com a UFP, nós temos parceria com o IFE, vocês viram que eu faço parte do mestrado, tem parceria com a Universidade Estadual do Ceará, tem parceria com a Universidade Federal do Alagoas, com a Universidade do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, tem parceria com a Universidade Brasil, que fica em São Paulo. Então, nós temos aí, pessoal, uma gama, né, de parceiros para que a gente possa estar trabalhando essas diversidades. Então, nós temos alguns laboratórios. Aqui é um laboratório de cirurgia experimental, né, e mutagenicidade. Então, a gente trabalha aqui citotoxicidade, mutagenicidade, né? Aqui nós temos o laboratório de biologia molecular e de injúrias biológicas, que a gente trabalha com DNA, com lesão a nível de DNA. Eu vou mostrar ali para vocês algum dos mais na frente como é que é essa interdisciplinaridade, né? Mas aqui tem o laboratório de zoologia e biologia parasitária, né? Aqui também tem o laboratório de microbiologia de solos e de plantas, né? Aqui tem um laboratório de fisiologia do exercício, o pessoal da educação física, né? Faz trabalho lá, ó. Esses tanques que vocês estão observando aqui são tanques aquecidos, são piscinas para os ratinhos fazer exercício, certo? Aqui a água é 37 graus Celsius. Aqui é uma esteira, ó, para os ratinhos fazer exercício. Então, a gente alinha conhecimento dos mais diversos com trabalhos, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo essas pesquisas, certo? Aqui tem um trabalho aqui tem um laboratório, que é o laboratório de análise comportamental. Aqui se trabalha depressão, se trabalha ansiedade, né? São testes, né? São testes que são realizados para tratamentos antidepressivos, né? Para conter a ansiedade. Então, né? Se a maioria, se algum medicamento, alguma dessas substâncias químicas, elas são relaxantes musculares. E aonde é que entra, pessoal, a interdisciplinaridade aí? Ela entra nas análises, né? A Larissa colocou aqui, né? Exatamente, eu não gostava de química no ensino, né? E me perguntava por que estudar isso, né? E não vou precisar. E hoje, como professora de química, é o que eu mais preciso. Concordo, professora. Né? A gente precisa muito entender, né, as moléculas, as químicas. A Catiane botou, é muito importante trabalhar em conjunto e pensar que o conhecimento é adquirido através de interdisciplinaridade. Hoje precisamos um do outro para alavancar ainda mais as descobertas. Concordo, Catiane, com isso. A gente precisa, né? A Catiane é me orientando, a Maria também é me orientando, né? Elas sabem muito bem o que é ter que trabalhar com interdisciplinaridade, né? Catiane está aí fazendo o isolamento, né? A identificação de compostos químicos dentro de uma planta, e aí nós vamos preparar um gel, aí nós vamos precisar do pessoal lá das ciências do materiais para preparar um gel, e aí nós vamos aplicar para saber se esse gel ele é anti-inflamatório ou não. Então, veja aí qual é a descoberta que a Catiane está querendo. A Maria, ela fez, né, uma análise minuciosa de uma planta que hoje está sendo muito utilizada aqui no nosso meio, né, que é a moringa, e ela fez um levantamento para saber quais eram os constituintes químicos que tem dentro da planta. Professor, mas por que você, lá da biologia, quer? Porque eu quero saber se tem algum composto que é anti-inflamatório, se tem um composto, se ele vai ser cicatrizante, se ele vai combater radical livre. Então, a gente vai buscar esses, né, compostos
dentro. E aí eu preciso entender a química dos compostos para mim saber se eu tenho, né, alguma afinidade ou alguma relação. Certo? E aí, pessoal, tá aí, né, trazendo para vocês alguns trabalhos interdisciplinaridades, certo? Aonde se fez, né, trabalhou a interdisciplinaridade. Esse primeiro trabalho aqui, certo? Foi de uma aluna, ele rendeu uma patente, né? A aluna, ela fez uma membrana à base de pólen apícola. Então, ela precisou conhecer um pouco, né, da cultura, de como é que as abelhas, né, fazem essa captura desse pólen. Daí ela foi identificar, através dos pólens, quais eram as plantas, né, que davam origem a esses pólens. Daí nós incorporamos a uma base de colágeno, transformamos ela numa membrana e utilizamos essa membrana como, né, um tratamento para cicatrização de feridas. Como vocês viram, eu trabalho muito com cicatrização de feridas. E aí ela teve que fazer a identificação química do pólen, para saber quais eram os compostos que estavam presentes no pólen. Ela teve que ter o conhecimento biológico, né, de plantas, para poder saber que pólen era de cada planta. Depois ela teve que ir atrás da ciência dos materiais para saber como é que ela poderia pegar o extrato desses pólens e transformar esse extrato numa membrana. E depois ela ainda teve que ir atrás dos conhecimentos, né? Ela teve que ir atrás dos conhecimentos biológicos do processo de reparação para que ela pudesse discutir o que está acontecendo nesse processo de reparação. Sim, Patrícia, os princípios ativos que estão nas plantas, certo? Então, veja todo esse conhecimento, quantas áreas não se passeou, né, para fazer um trabalho, né, esse tipo de trabalho. Então, não tem como se não for através da interdisciplinaridade. Só falando a vocês, pessoal, esse projeto aqui, esse trabalho, ele foi premiado o ano passado em Fortaleza, certo? Num congresso de estomaterapia. Então, ele é um trabalho, é uma metodologia que foi premiado, né? Projeto de terapia. Sim, esse é o trabalho da AFA, Patrícia, certo? Ele foi premiado lá no congresso. Esse outro trabalho aqui, pessoal, é um trabalho que usa a membrana amniótica. Vocês sabem o que é a membrana amniótica? A membrana amniótica é a membrana que recobre a placenta humana. Quantas placentas não são jogadas fora, né? Todos os dias. E tá lá, ó, uma cobertura que nós conseguimos mostrar que atua no processo de reparação. Certo? Então, essa membrana, né, a gente foi, né, nas maternidades, recolhemos uma placenta, aí tem uma técnica para retirar essa membrana, fazer a asepsia dessa membrana, né, e aí, depois da asepsia dessa membrana, a gente esterilizou essa membrana e utilizamos como cobertura. Por quê? Porque hoje nós temos um problema grande. Quais são os problemas? As feridas de difícil cicatrização. Nós temos várias pessoas com pernas, né, sendo mutiladas, amputadas, porque não conseguem acelerar esse processo de cicatrização. Outra membrana, só que essa aqui é contendo norbixina, né? E essa membrana é aquela que eu falei para vocês. Nós temos essa membrana para reparação tecidual, nós temos essa membrana para reparação óssea. Ó, esse trabalho aqui está publicado na Acta Cirúrgica Brasileira, né? Esse trabalho foi aprovado agora para publicação na Acta Cirúrgica também brasileira. É
uma revista brasileira que trabalha a parte de cicatrização e cirurgias. E para isso, nós temos que trabalhar os diversos tipos de ferramenta. Uma ferramenta é a biológica, né? Sim, Miguel, também para animais, serve para animais, certo? Então, tanto é que ela é feita nos animais. Então, o primeiro conhecimento que vai ter é ter um conhecimento da parte da biologia do processo de reparação, para que você possa, na hora, apresentar e dizer, olha, aqui eu tenho uma imagem com 7 dias, né, de cicatrização, onde eu tenho muito infiltrado inflamatório, muitas células inflamatórias, o tecido está desorganizado. Aqui é com 21 dias, o tecido já reepitelizado, né, praticamente com anexo e com todos, né, os contornos, né, de uma pele íntegra. Então, você precisa. Esse professor, mas o pessoal, a AFA teve que apresentar. Por que a AFA teve que apresentar? A AFA não é da biologia, a AFA ela é nutricionista, certo? Ah, uma colega de vocês apresentou agora, a Renata. A Renata teve que dominar da química, dizer, professor, mas eu nunca imaginei que eu da química teria que ter esse tipo de conhecimento. Você não precisa dominar, mas você precisa saber o que você está fazendo. E aí você vai ter que ir buscar esse conhecimento. Como é que você está lá na química produzindo uma molécula que vai atuar no processo de reparação se você não sabe como ocorre o processo de reparação? Então, a Renata, como aluna da Química, que acabou de defender o mestrado, ela teve que fazer a apresentação biológica, né? E ela teve lá todos os seus méritos. Pessoal da Física, olha aí a Física junto com a Biologia. Isso aqui, pessoal, é uma imagem que a gente está fazendo num microscópio, não desses comuns, é um microscópio de luz fluorescente, né? Fluorescente não, de luz polarizada. Isso nós estamos trabalhando biorefrigência. Isso é física pura. Então, nós estamos trabalhando biorefrigência para poder identificar o tipo de colágeno. Olha a física atuando aí, juntamente com o componente biológico, certo? Para que a gente pudesse estar mostrando que houve um melhor processo de reparação. Isso é interdisciplinaridade, é você trocar conhecimentos. Eu tenho aqui uma imagem onde a gente consegue mostrar, e aqui a gente consegue quantificar, para você estar pequeno, né? Mas aqui a gente consegue quantificar o tipo de colágeno. Aqui nesse trabalho eu pude mostrar que a substância que nós utilizamos, o extrato que nós utilizamos, ele produziu uma maior quantidade de colágeno do tipo 1, que é o colágeno maduro, do que o do tipo 2. Olha a física novamente, pessoal, ajudando no processo de entendimento, no processo de reparação tecidual. Aqui, ó, eu posso utilizar a espectroscopia Raman. O Gustavo já deve ter falado para vocês sobre espectroscopia Raman. Tu devia, Gustavo, era dar aquela palestra que tu deu de Raman para nós lá no nosso núcleo, que aquela palestra estava interessante, para que os meninos possam entender onde pode trabalhar essa interdisciplinaridade, certo? Então, tá aqui, ó, eu estou identificando através da espectroscopia Raman, para quê? Para que a gente possa identificar quais são as vibrações das ligações moleculares. Eu uso um laser para fazer vibração da ligação molecular e capto essa vibração. E aí ele me dá qual é a vibração, se eu tenho mais ou se eu tenho menos, e aí a gente consegue converter num resultado biológico. Microscopia eletrônica de varredura, MEV, ó. Aqui é na pele. Microtomografia computadorizada, isso aqui é raio-x.
Nós utilizamos o conhecimento, né, do raio-x para a gente poder estar identificando o processo de reparação. Observem aqui, ó, que esse osso ele está cheio de furinhos, ó. Então, isso aqui é um animal que nós induzimos osteoporose. E aqui nós fizemos uma lesão, e dentro dessa lesão nós colocamos um composto químico na tentativa de acelerar o processo de reparação. Hoje é um problema comum que nós temos, é fratura em idosos. Isso aqui foi um trabalho de um aluno de química. O aluno era formado em química, fez o mestrado de biotecnologia, ele desenvolveu esse composto, e aí nós fomos colocar esse composto para ver se ele acelerava o processo de reparação óssea. Então, veja que, olha a quantidade de conhecimento que nós temos aqui. Microscopia eletrônica de varredura, está aqui, ó. Eu coloquei aqui, esse daqui é um trabalho do meu mestrado, do meu doutorado, certo? Eu trabalhei com a cerâmica. A cerâmica era porosa. O que eu queria fazer? Eu queria mostrar que essa cerâmica servia de andaime para o crescimento ósseo. Como é que eu poderia mostrar? Precisaria de uma técnica física para mostrar. Qual é ela? Microscopia eletrônica de varredura. Eu fui dentro de um poro, ó. Isso daqui é osso, certo? Aqui é a parede da minha cerâmica e aqui é o osso crescendo, ó, por dentro do poro, que era aquilo que eu tinha proposto na minha tese. Eu digo, olha, serve e funciona, o osso cresce por dentro dos poros, e aí acelera esse processo. Professor, mas como é que você sabe que isso é osso? É muito simples, é ter conhecimento, é usar a física com a química. Como é que eu faço? Eu uso energia de dispersão, né? O EDS. Para quê? Para que o EDS me quantifique quanto eu tenho aqui de cálcio, quanto eu tenho aqui de fósforo. E eu sei que a relação de osso, né? Que a relação cálcio e fósforo, se ela der 1,8, é osso. Então, foi assim que eu provei, que aí era osso. Está aqui, ó, através da espectroscopia de difração, o EDS, certo? Eu quantifiquei quanto eu tinha de cálcio, quanto eu tinha de fósforo em cada grupo, e aqui eu fiz a relação cálcio e fósforo. Aqui eu fiz a relação. Aqui era meu grupo controle, não tinha nada. Aqui era só a cerâmica. Aqui é a cerâmica hidroxapatita. Olha quanto ela deu aqui, ó. 1,86. Quanto era a relação no osso rígido do meu animal? 1,79 com desvio padrão de 0,04. Ou seja, aqui que eu estou observando na minha cerâmica hidroxapatita é a mesma coisa de osso. Ah, professor, mas só com isso você conseguiu provar? Não, fui para outra técnica física, certo? Trabalhei com microfluorescência de raio-x por energia dispersiva. Eu fiz um mapeamento, e aí eu pedi para ele mapear, usando raio-x, ó. Raio-x no conhecimento físico. Não é só na tomografia. Estou aqui, ó, conhecendo utilizando a microfluorescência de raio-x. Eu pedi para ele mapear a minha lesão óssea. E aí eu consegui identificar. Eu pedi para ele mapear o cálcio, depois eu pedi para ele mapear o fósforo, quantifiquei e depois eu fiz a relação. Olha aqui, ó, meu grupo cerâmica, ó. Azul é onde eu tenho o menor percentual de cálcio, né? Indo para o verde, ó, onde eu vou aumentando. O branco é onde eu tenho mais cálcio, ó. Então, veja que é notório, né? Aí você utilizando essa técnica física, provar que aí tem mais cálcio. Fiz a mesma coisa por fósforo e quantifiquei. Tá aqui, ó. Cerâmica com hidroxapatita, 1,794. Lembra lá quanto era do outro, ó? 1,79. Com isso eu consegui provar que era osso, certo? E aí eu trabalhei provando que era osso. Então, veja, é possível você fazer a união dos conhecimentos
né, das diversas áreas. Hoje a gente precisa de conhecimento o quê? Mecânico. Hoje nós não podemos só dizer que a cicatrização melhora. Sim, mas qual é a qualidade dela? Então a gente precisa ter um conhecimento um pouco de mecânica, de força, e aí nós fazemos dentro do nosso laboratório um ensaio mecânico, certo? Para saber qual é a resistência dessa cicatrização. E aí a gente aplica, né, essa técnica de ensaio mecânico. E aí, pessoal, a interdisciplinaridade, ela só ocorrerá quando houver uma fusão dos conteúdos das disciplinas, trabalhando em conjunto para a compreensão de uma determinada importância social. É uma frase de Franco Araújo que a gente traz aí e estamos à disposição de vocês para que a gente possa estar aí discutindo algo que ficou aí para vocês. Então, mostra, pessoal, que hoje a gente precisa ter conhecimento interdisciplinar. Concordo, eu conheço, né? Estrutura, fazendo descobertas importantes de estruturas cerebrais em problemas relacionados com a mente e estados alterados da consciência, né? Sim, a gente faz eletroestimulação, né, intraventricular. Né? A gente consegue fazer esse tipo de estímulo, Miguel. E aí a gente utiliza um pouco do conhecimento físico para acelerar. E outra, Miguel, o cérebro ele funciona através de eletricidade. Se o médico não tiver consciência de como ocorre a geração dessa eletricidade dentro do nosso cérebro, ele não vai ter o conhecimento para entender como ocorre a resposta aí do nosso organismo. Estou à disposição para vocês, né? Que vocês, né, queiram, estejam com dúvida, né? Eu espero que eu tenha conseguido estimulá-los um pouco a trabalhar essa interdisciplinaridade, principalmente aí na formação de vocês. Procure trabalhar outros conhecimentos. É a partir da formação, né, principalmente a formação de vocês, que faz com que vocês tenham, né, seja um profissional diferenciado. Cuidado, eu sempre brinco com meus alunos, né? Não faça a mesma coisa que todos os outros fazem. Vocês precisam ser diferenciados. E a interdisciplinaridade torna vocês um profissional diferenciado. Muito bem, parabéns, professor Maia, pela excelente palestra, bem dinâmica, realmente mostrando que quanto mais interdisciplinar for o seu curso, com certeza vai sair um aluno mais dinâmico, com horizontes de conhecimentos, com um espectro maior, né? Então, ao longo aqui do seu seminário, eu fui fazendo aqui várias observações e realmente foi fantástico, né? Agora, boa parte dessas anotações fui fazendo aqui assim para mim, mas se fosse deixar aqui, meu amigo, a gente ia ficar aqui, eu acho que até umas 6 horas, né, conversando, dialogando, porque realmente várias coisas que você falou realmente muito pertinente. Quando você fala que a questão aí dessa interdisciplinaridade é uma nova forma de produção de conhecimento, e a gente vê que hoje em dia a maioria das pesquisas, principalmente nós que estamos envolvidos em programas de pós-graduações, que realmente boa parte dos trabalhos que são realizados realmente não é só focado em uma área. Então, você vê, às vezes, na química, um trabalho, uma pesquisa que está sendo desenvolvida, mas que trabalha com áreas de fronteiras, como física, química, biologia. A mesma coisa agora também acontece muito na física, na biologia também. Então, eu acho que é a tendência, e principalmente agora que até ouvi no chat que alguém falou aí sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, muito que provavelmente talvez até estreite mais
isso daí, né, deixe mais interdisciplinar os cursos, né? Então, outra coisa também, a gente vê que isso também está mudando, inclusive nas contratações de professores. Antes a gente via que quando uma instituição era de um departamento de física, abria vaga exclusivamente para físico. Quando era uma vaga que era aberta para química, então o colegiado ali só aprovava que o perfil, o pré-requisito deveria ser só apenas alguém daquela área. A gente vê que isso está mudando. Então a gente tem hoje, quando está em algumas instituições, quando, por exemplo, um curso da física, abrindo um edital para contratar químico, por exemplo, porque no grupo, às vezes, tem ali alguém que se interessa mais por uma área de síntese de materiais. Então, a gente vê no departamento de física também contratando alguém que tem a sua formação na área biomédica. Então, a mesma coisa acontece na medicina, acontece na fisioterapia. Então, a gente vê que isso já está começando a mudar. Então, esses professores que estão sendo contratados, eles também vão dar uma na graduação. E aí, ou seja, ele vai começar a orientar aluno de iniciação científica. Então, às vezes, um professor que só tinha naquele curso só professores de uma área, agora ele vai começar a ter professores de áreas diferentes e vai oportunizar justamente a fazer um trabalho mais interdisciplinar. Então, a gente vê que realmente isso está mudando. E a gente, como você comentou aí, que na sua graduação não chamava tanta atenção a física, e que hoje, quando você vê aí onde é que ela está inserida, que realmente ela é fantástica. Então, eu costumo falar agora que física sempre eu gostei, mas que eu passei a olhar com outros olhos a química, porque, por exemplo, na minha graduação eu não gostava. E hoje eu sou fascinado também pela química, assim como pela biologia, entendeu? Então, à medida que eu fui desenvolvendo novas pesquisas, entrando em novas áreas, fui tendo que também tendo que aprender, mesmo que superficialmente, para dentro daquilo que eu estava querendo pesquisar, aprender alguns conceitos de química, alguns conceitos de biologia, e outras coisas eu não fiquei só ali, eu terminei avançando um pouco mais para adquirir Você foi se tornando, você foi se moldando, né? Hoje não tem como mais fazer essa dissociação. E aí o Júlio, né, o Gustavo já lhe respondeu, Júlio, essa questão aí das bases nacionais curriculares, né, que hoje eles pregam muito, né, e aí é onde a gente vê uma discussão muito grande. Eles estimulam os professores a estar fazendo essa interdisciplinaridade. Mas qual era o problema? O grande problema é que na formação do professor, você não é interdisciplinar. Pessoal, não vou dizer, vou longe não. Quando eu entrei na UESP, eu tive que mudar muita coisa aí dentro da UESP. Primeiro, um veterinário fazendo concurso para medicina, né? Então, a primeira coisa foi essa. Pô, mas o que um veterinário vai dar aula de fisiologia para medicina? Porque o meu concurso é para fisiologia para medicina, certo? E aí, lá na época do concurso substituto, eu fui mostrando que não, que as áreas, elas se entrelaçam, entendeu? Depois, dentro da universidade, já aí, eu tive que mexer lá no PAFO. Eu pedi a anulação de 3 edital do PAFO, porque não deixava eu ministrar a aula. Eu disse, pessoal, como é que a instituição me contrata como docente para ministrar a disciplina na graduação regular, eu não posso dar essa disciplina nessa graduação sequencial que é o PAFO. É uma incoerência. E aí não é porque a gente só quer licenciado. Pessoal, vocês precisam adquirir conhecimento de outras áreas. Vocês precisam ter outras experiências. Vocês observem que quanto mais professores de áreas diferentes você tiver, mais conhecimento vocês vão ter, mais troca de experiências diárias,
vocês vão ter do que você ter físico do primeiro semestre ao último semestre. Aí você vai ter aquela visão muito fechada. Cadê o físico para trabalhar a parte biológica? Olha quanto eu mostrei para vocês aí. Cadê a física médica? O pessoal, o salário do hospital universitário, o maior salário do hospital universitário, ele não é de médico, não. Ele é do físico. É do físico que vai tomar de conta da física nuclear, dos tratamentos, dos exames lá. Então, observe que a própria física, por que a gente fala aqui de física? Por causa do PET, que era da física. Mas aí é a mesma coisa da química. Ou seja, a mesma coisa das outras áreas, é você permear pelas outras áreas. Não tem como. O Miguel colocou aí, só o médico precisa ter conhecimento de física. Precisa ter conhecimento de física. Como é que ele vai interpretar um eletrocardiograma? Eletrocardiograma que é física pura, eletricidade. Se você entregar o eletrocardiograma para um engenheiro elétrico ou alguém da física que trabalha em eletricidade, ele vai dominar mais do que o médico. Porque ali é só eletricidade, o próprio nome está dizendo, é um gráfico, né, do potencial elétrico do coração. Ali é só vetor, é só eletricidade. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas de achar que a gente vive numa bolha. Nós não vivemos, a gente vive com os conhecimentos, né, interconectados. Então, a gente precisa expandir os nossos conhecimentos. Professor, Chega. Acho que já está no final, né? Não sei se eu vou poder fazer essa participação aqui rápido, com áudio. Pode ficar à vontade, Miguel. Posso, né? Ok. Eu sou professor e estou encerrando agora um mestrado profissional em ensino de física pela UFP, certo? Muito bom. Ok. A minha pesquisa, inclusive, é a respeito de astrofísica e astronomia, né, trabalhando toda a obra do físico Marcelo Gleiser, né? E isso tentando transpor de forma didática para a sala de aula essa proposta de divulgação científica realizada por ele. Lógico que tem outros físicos que realizam essa atividade, né, pesquisadores, mas eu escolhi dentro do meu projeto somente ele, né, devido ao fato dele ser brasileiro, né, dele ter uma obra relativamente extensa e assim muito próxima, né, do público leigo, né, porque ele consegue traduzir isso de uma forma que todos possam compreender. Mas o que eu queria comentar aqui rapidamente é que há uma tendência, né, há essa abertura maior dentro das nossas universidades, por exemplo, nos cursos de ciências da natureza, né, seja a física, a química, a biologia, para trabalhar como suporte de outras áreas, né, de uma forma mais cultural. Por exemplo, no mestrado do ensino de física, a gente tem observado isso, né, de um curso, né, na UFP, que, por exemplo, a licenciatura, né, que era algo assim muito travado, muito operacional, e que agora está se tendo uma abertura maior, assim, até com o contato, né, dos professores que estão inseridos nesse programa de pós-graduação voltado para o ensino de física, né, que é uma proposta mais cultural, né, que embasa história da ciência, filosofia da ciência. E hoje está se tendo uma abertura muito grande, né, até dos professores assim mais antigos que estão se inserindo, né, como professores do programa e estão aprendendo juntos, né, a sair daquela coisa mais engessada, daquela coisa mais operacional, só relacionada com o cálculo, com matemática. Só te interrompendo aqui. Olha o que tinha na física. Você tinha o licenciado e o bacharelado. Eu acho que daqui com o tempo vai haver a fusão, certo? E outra, antigamente, o licenciado não podia fazer pesquisa. Hoje, esses paradigmas quebraram por conta do que você acabou de mencionar. Vocês estão fazendo pesquisas, então vocês estão observando a necessidade de estar trabalhando o conhecimento de uma outra forma, não só na forma de transmissão, mas na forma de produção de conhecimento, que é um avanço muito grande, que era a mesma questão que tinha. Bacharelado não podia dar aula, porque não tinha conhecimentos técnicos.
certo? Isso daí é um paradigma que vem se quebrando cada vez mais, principalmente com esse tipo de mestrado, que vai mostrando para o pessoal da licenciatura que eles precisam trabalhar com produção de conhecimento e não só com reprodução. E, professor, é algo que vai cada vez mais ficar maior, mais amplo, por exemplo, com a proposta, né, da Base Nacional Comum Curricular, que abre esse caminho, né, para se trabalhar cada vez mais com interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né, na fusão dos componentes, que hoje são chamados itinerários formativos. E o estudante vai ter a possibilidade até de fazer escolhas, né, de acordo com a carreira que ele queira seguir, né, no campo profissional, e está tendo essa permissão, né, vai ter essa abertura para isso. E isso é importante justamente para envolver as outras instâncias, né, no ensino superior, já a partir da educação básica, né. Então, assim, vai estar havendo essa mudança, essa revolução, e eu acho que é para melhor, a gente acredita que para melhor. Então, eu queria até agradecer você, a proposta aí do grupo e tudo, né, dessa possibilidade de palestra, né, de curso de extensão, né, eu não estou sabendo direito qual que é a mesma proposta, mas acho que é de curso de extensão, né, que vocês estão promovendo e tudo. É importante Isso, demais. É de extensão. Ok, importante demais. Então, achei bacana e vou voltar outras vezes para participar com vocês. Que bom, que gostou e espero que nas próximas esteja junto. Inclusive, antes da gente dar continuidade, Vitor, por favor, coloque aí o cartaz do palestrante da próxima semana, por favor, até para a gente poder divulgar aqui. Ok, só um momento. Que aí a gente já faz a divulgação. E aí foi interessante que o Maia, ao longo da palestra dele, ele já estava conectado ali com o chat e praticamente eu vi aqui que as perguntas, quase todas já foram respondidas ao longo do seminário. Então, Maia, realmente gostaria novamente lhe parabenizar pela excelente palestra, realmente muito boa, abre o nosso leque de conhecimentos para a gente querer fazer trabalhos que sejam de fronteiras, bem interdisciplinares. Inclusive, eu acho que foi na abertura, o professor Anderson ele falou também na palestra dele, que realmente o interessante é que se você tem interesse em ampliar o seu conhecimento, o leque do que o seu curso já lhe propõe, é você procurar, às vezes, um professor que trabalha com a área que envolve também aquele seu conhecimento. Se você é da biologia, então se tem algum professor da química que trabalha com química, biologia, se tem algum professor da física que trabalha nessa área envolvendo física, química, biologia, a mesma coisa um professor da veterinária que trabalha nessa área de fronteira. Então, a ideia é essa, começa já a partir da graduação, você tentando fazer uma iniciação científica, por exemplo. Então, Maia, deixo para você aí fazer as considerações finais, tá certo? E, mais uma vez, lhe agradecer pela sua disponibilidade e excelente palestra. Pessoal, eu é que agradeço, né? Muitas vezes vocês viram ali a postura do pessoal lá, a pessoa lá do NUCLIT, né? A Andréia, colocando, né, que dentro da nossa própria instituição a gente tem uma falha de comunicação muito grande, né? Então, por isso que muitas vezes eu trouxe o núcleo para vocês, para que vocês entendam que existe esses tipos, né, de laboratórios dentro da nossa instituição, né, que a instituição não é os muros do campus Pirajá, não é os muros do lado do CCS, não é os muros do Torquato Neto, né? Existe outros, existe uma UESP que é muito grande, né? Só vocês entenderem, a UESP é 3.563 quilômetros, é o que se percorre para percorrer todos os campos da UESP. Então, cada campus tem um grupo de pessoas com trabalhos fantásticos que a gente precisa estreitar
né? Um desafio muito grande dentro da UESP e é com esse tipo de palestras que a gente começa a estar mostrando para os alunos, mostrando para os outros colegas, né, o que nós temos dentro da UESP. Dentro da UESP nós temos uma produção muito grande de conhecimento, né, e produção de conhecimentos aí de alto nível. Então a gente fica, né, para que a gente possa estar aí mostrando para vocês que um dia você possa estar fazendo aí o seu mestrado, o seu doutorado. Só eu estou querendo fazer um trabalho, eu não sei por onde começar, é só eu lembro lá da palestra lá que outro tem lá na UESP, tem, deixa eu ir lá, ver se como é que a gente consegue, né, estreitar esses contatos para que a gente possa estar desenvolvendo. E aí nós estamos, sim, pessoal, à disposição de vocês, né, à disposição de todos, a gente atende a todo mundo, né, graças a Deus a gente tem um perfil nosso, né, de estar atendendo todo mundo, o que puder a gente ajuda, se a gente não sabe, a gente vai atrás de quem sabe, né, então a gente, pode ser fulano, pode ser ciclano, está aqui o contato, veja. Então é eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a gente aprende, né, para fazer uma palestra dessa, a gente aprende, né, porque muitas vezes a gente trabalha com interdisciplinaridade, mas está tão incluído que a gente muitas vezes nem toda, numa palestra dessa, diz, meu Deus, como fazer? Aí eu fui pegar cada metodologia que a gente usa para estar olhando, e tem mais, né? Tem químicas, aí é porque o tempo também era muito curto para que a gente pudesse estar mostrando. Mas a gente publica muito dentro dessa área interdisciplinar. Eu é que agradeço, Gustavo, e aí, né, fica aí, estou à disposição de vocês, é só entrar em contato, né, lá no núcleo que a gente atende.